Bem-vindo às nossas gravações de direitos reais. E nós estamos tratando, nesta série de vídeos, o chamado condomínio. Então, vejamos lá, ele está desde o artigo 1314 até o artigo 1330. Vimos com vocês que os condomínios eles podem ter origem diversa e, dependendo da origem, o tratamento legal, normativo, é diferente. Vimos com vocês que o condomínio pode ser voluntário convencional, ele pode ser incidente ou eventual, ele pode ser necessário ou forçado. Vejamos, então, como cada um deles vai se comportar. Tratarmos do condomínio necessário, vamos ver rapidamente algumas regras que são as regras gerais de condomínio, inclusive aplicáveis ao condomínio voluntário. Então, as regras gerais deste condomínio são as seguintes. Em primeiro lugar, se são condôminos, ou seja, o domínio é partilhado, é compartilhado em igualdade de condições, ou levando-se em consideração os limites estabelecidos pelas cotas-partes, tem-se que o exercício do direito de propriedade deve ser exercida por todos os condôminos, ou seja, todos eles têm o direito de usar, fruir, dispor e de reaver. Isso significa que a utilidade econômica da coisa é partilhada entre os condôminos. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente em relação ao quantum de partilhamento, ou quantum essa utilidade econômica da coisa. Em relação a terceiros, é evidente que nós vimos agora há pouco as teorias e vimos que, frente à comunidade, frente à sociedade, o condomínio é único, portanto, ele exerce aquele papel de exclusividade. Significa dizer que qualquer dos condôminos poderá exercer a totalidade dos direitos de propriedade. Isso significa que o uso pode ser exercido totalmente por um deles em relação a terceiros. A fruição, a utilização econômica, a reivindicação, eventualmente, se alguém propriamente o detenha, ou seja, inclusive todos os direitos que são colocados lá nos direitos de propriedade, nos poderes de propriedade, usar, fruir, dispor e reaver. Os direitos dos condôminos, eles são delimitados de uma forma interna, como a gente já observou. Isso significa, então, dizer que os condôminos, como um todo, eles exercem a totalidade dos poderes, mas internamente existe uma limitação. A limitação é dada pela cota-parte. O que é esta cota-parte? É a fração ideal que cada um deles detém, cada um deles tem. Isso é dado quando da constituição do condomínio, cada um deles participa ou de maneira igualitária ou de uma maneira diferenciada. Então, vamos supor, se eu tenho 3 condôminos que estão participando de maneira igualitária, significa que cada um deles terá uma cota-parte correspondendo a 1/3 da totalidade do bem. Então, a fração ideal de cada um deles é 1/3, ou a sua cota-parte, 1/3. Se existir alguma forma diferenciada, então, vamos supor, um deles tem 40%, outro 30% e o outro 30%. Então, a fração ideal de um deles é 40%, ou seja, a sua cota-parte corresponde a 40%, e a dos demais 30%, cada um perfazendo a totalidade, perfazendo o 100%.
Os direitos que são atribuíveis aos condôminos estão a partir do 1314. Então, diz o Código que um dos primeiros direitos, um dos direitos mais básicos dos condôminos é o uso livre. Qualquer um deles pode usar livremente o bem. Ele pode, inclusive, reivindicá-lo de um terceiro ou, de qualquer forma, defender a sua posse. E olha que coisa interessante, não é só em relação à sua cota-parte, não é só em relação à sua fração, mas em relação à totalidade do bem, se eu estiver falando em relação a terceiro. Qualquer um deles pode ser parte legítima, ou é parte legítima, para entrar com os interditos possessórios que vocês já estudaram. Também o direito de disposição é do condômino, ou seja, ele pode alienar? Pode. Entretanto, é interessante que se note que a alienação a que ele tem direito é a alienação da sua fração ideal, da sua cota-parte. E entre um terceiro e o outro condômino, há um direito de preferência em relação ao outro condômino. Então, se eu tiver um condômino que está interessado em comprar a minha cota-parte e um terceiro, o direito de preferência é o do condômino. É possível também gravar a sua cota ou a comunhão. Isso é possível porque o condômino ele dispõe dos 4 poderes: usar, fruir, dispor e reaver. Portanto, é possível que ele grave a sua cota-parte. Em relação ao direito de divisão, é interessante que se observe o seguinte: se o bem é daqueles divisíveis e que, pela casuística, ele está indiviso, por questão de ser um condomínio, ele pode requerer divisão. Isso não vai acontecer se o bem é indivisível, seja por natureza indivisível, seja legalmente ou por determinação legal. Então, havendo possibilidade de divisão, sendo o bem divisível, pode o condômino requerer a divisão. Uma outra questão interessante é o direito que ele tem, e o dever também, porque existe uma contrapartida, em dividir os frutos. Se um dos condôminos faz a coleta desses frutos, qualquer dos outros condôminos tem o direito da participação nos frutos, de acordo com a sua cota-parte. Entretanto, se um dos condôminos fez a coleta, ele tem a obrigação de dividir. Portanto, vale aqui a mesma regra, dependendo do jeito que você olha, como quem tem o dever de dividir ou como quem tem o direito de receber a sua parte dos frutos. E como é que eu faço essa divisão? Essa divisão, novamente, ela é pleiteada de acordo com a cota-parte. Os deveres que estão lá no 1314. Então, a gente já falou dos direitos, vamos falar dos deveres. Os deveres que estão colocados no 1314, no parágrafo e nos artigos seguintes são: primeiro, eu não posso alterar destinação do bem. Então, se o bem é próprio para a moradia, não posso destiná-lo a comércio. Se ele é do comércio, não posso destiná-lo à moradia. Se ele é de produção, é um imóvel rural, por exemplo, para produção agrícola ou pecuária, eu devo observar a destinação natural do bem. Eu não posso alterar
destinação. Eu não posso dispor do bem sem o consentimento dos demais. A gente viu que eu posso dispor. É possível dispor. Entretanto, eu preciso obter o consentimento dos demais. Nesse caso, quando nós falamos de dívidas, enfim, o 1318, ele nos diz que se um dos condôminos ele contrai a dívida em proveito desta comunhão, os contratantes, estão obrigados, obrigam todos os contratantes, mas, eventualmente, se um destes outros que honraram a dívida, eles têm, por óbvio, direito de regresso para com aquele condômino que executou a dívida, que fez a dívida, correto? Em relação às despesas e conservação, todos eles são obrigados a contribuir com os valores relativos às despesas e à conservação do bem. E aqui uma coisa interessante, aliás, duas coisas interessantes. Como é que eles contribuem? Como é que eu calculo esta contribuição? De novo, eu faço pela cota à parte, pela fração ideal. A fração ideal é um ponto bem importante quando nós estamos tratando de direitos e de obrigações. Em relação à conservação, ele tem a obrigação, todos eles têm, de auxiliar, contribuindo com os valores de conservação. Entretanto, se um deles se exime, se nega a fazer essa contribuição, por óbvio que ele não poderá usufruir dos resultados disso. Inclusive, o 1316 me fala que esta não contribuição pode implicar na renúncia da parte ideal. Então, eu posso entender esta não contribuição, o eximir-se desta contribuição, como uma renúncia do direito de condomínio. Falamos agora há pouco dos ônus, das dívidas. É óbvio que todos os condôminos têm que suportar os ônus que estão pendentes, que estão sobre o bem. Isso significa hipoteca, isso significa servidão, isso significa qualquer ônus que esteja sobre o bem. Os frutos devem ser divididos, nós já falamos sobre isso, a divisão ela remonta à quarta parte, e é interessante também notar o seguinte: se um dos condôminos provoca um dano no bem, ele fica responsável pelo ressarcimento, pela indenização, pelo conserto, pela reposição deste dano provocado. A administração ela pode ser feita de duas maneiras diferentes. A administração pode ser dada a um terceiro. Não tem problema nenhum de que a administração do condomínio se faça para um terceiro, para um estranho. Entretanto, quando isto acontece, é muito importante que se determine os limites, os poderes que este administrador terá, exatamente para evitarmos dissabores lá na frente. Como é que nós escolhemos a pessoa? Ela pode ser escolhida através de uma deliberação. E a deliberação, ela será resultado, o resultado final será resultante do voto da maioria. Então, a maioria, tendo em vista as cotas parte, tendo em vista as frações ideais, eu vou observar se tem o voto suficiente, a deliberação suficiente para este ou aquela forma de administração, esta ou aquela pessoa.
portanto, a deliberação deverá ser feita por maioria, levando-se em consideração as cotas parte. E se for o próprio condômino? Às vezes existe essa situação. O condômino, ele voluntariamente, ele começa a administrar, não há oposição por parte dos demais, ele começa a ser um representante deste condomínio e falar em nome deste condomínio. É possível isto? Sim, é possível isso. Lembremos-nos a respeito disso, lembremos-nos, entretanto, que ele não configura-se como um administrador propriamente dito. O condômino, ele funciona aqui como um mandatário. Então, dá uma olhadinha lá no contrato de mandato para ver as características deste condômino, que é um representante comum. Posso fazer locação de um condomínio? Pode, claro que sim. Um bem em condomínio pode ser locado. Entretanto, eu tenho que observar o direito de preferência. Se entre um terceiro que quer fazer o contrato de locação com o condomínio e um condômino que está interessado no contrato de locação, deve-se dar preferência para o condômino, em detrimento do terceiro. Como eu calculo maioria? Eu já andei dando spoiler para vocês. A maioria é calculada pelo valor dos quinhões. Mas eu não conheço os quinhões, eu não conheço, eu cheguei num impasse, não consigo ou determinar as cotas parte, ou eu não consigo determinar a maioria aqui, eu não consigo determinar a vontade. Então, neste caso, quem decide é o juiz. Ele deve ser avaliado judicialmente. Tanto as cotas partes, os valores dos quinhões, para determinar o peso dos votos, quanto àquela decisão que não foi obtida em harmonia entre os condôminos. Então, neste caso, se dá a decisão para um juiz. E qualquer um dos condôminos pode acionar, né, a prestação jurisdicional. A deliberação, ela torna-se obrigatória quando se dá por maioria absoluta. Muito bem, em relação ao condomínio necessário, também chamado de condomínio forçado, nós praticamente já estudamos este condomínio. Quando nós falamos do direito de vizinhança, nós falamos sobre muros, cercas, paredes, valas, né? Então, toda vez que eu estou falando de vizinhança, toda vez que eu estou falando de parede compartilhada, parede meia, cercas, muros, etc., necessariamente, se ele estiver na linha divisória, ele vai ser em condomínio. Ele vai ser considerado em condomínio. Entretanto, se ele estiver de um dos lados apenas, aí sim é de uma das partes. Mas se eu quiser utilizar, o uso fica necessariamente vinculado ao pagamento ou à indenização da obra que eu vou me utilizar, ou seja, daquela parte que já está construída e que eu quero me aproveitar, né? Significa também dizer o seguinte: se eu tenho um direito de delimitar o imóvel, que é o direito de tapagem, que nós vimos lá no direito de vizinhança, eu posso também adquirir meação? Sim, inclusive com indenização de obra que eventualmente eu tenha feito ou do terreno que eventualmente eu tenha utilizado. Ah, mas eu não tenho um valor específico, eu tenho dúvidas, existem controvérsias acerca do valor a ser indenizado ou do valor a ser pago, ressarcido. Pois muito bem, nós podemos nos utilizar de arbitramento ou, na pior das hipóteses, podemos nos utilizar de uma decisão judicial.
Ok? Muito bem, então. Ficamos por aqui por enquanto. Bons estudos e espero vocês para o próximo vídeo.